Boa noite, pessoal que já estava aí esperando a live começar. Já vi aqui uns comentários de boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Aí, dá para ouvir o que eu estou falando? Boa noite, já estava vendo resposta aqui de boa noite, então acho que vocês estão me ouvindo bem. Conta aí para mim, é a primeira vez que vocês estão numa live aqui comigo, ou se não, se vocês sempre acompanham aqui, para eu saber como é que está a audiência aí hoje, para saber se a gente tem que voltar um pouco no conteúdo, a gente segue o jogo. Bom, o tema de hoje é sobre as habilidades essenciais. Então, quais são essas habilidades que o profissional do futuro, o profissional do século XXI, precisa desenvolver, precisa se preparar? Por quê, gente? Sorte é a gente estar preparado para as boas oportunidades. Há 10 anos atrás, quando o Fórum Econômico Mundial elencou lá as 10 habilidades que seriam exigidas pelo profissional em 2020, eles colocaram uma série de habilidades lá que tinha a ver com comportamento, com habilidades que não são técnicas, que está relacionado com gestão de pessoas, liderança, criatividade, orientação de serviço, enfim, tem uma lista lá. Só que há 10 anos atrás, isso é algo de muita inovação, as pessoas não pensavam em desenvolver isso e tal. E aí veio as soft skills, quando as pessoas começavam a falar de inteligência emocional, de flexibilidade, ética, empatia, enfim, essas habilidades que têm a ver com comportamento, falaram-se muito disso, que as pessoas começaram a perceber que isso fazia muita diferença no profissional que gerava resultado e no profissional que não gerava resultado. E as empresas começaram a perceber que elas contratavam as pessoas por habilidades técnicas e demitiam as pessoas por falta de habilidades comportamentais. Então, o poder que isso tem na gente ser produtivo, conseguir deixar uma marca significativa e realmente ser reconhecido e se sentir realizado também por isso, tá nessas habilidades que são mais essenciais, mais relacionadas ao comportamento. Então, quanto antes a gente começar a se ligar nisso, começar a pensar em desenvolver isso, antes a gente está preparado. Não precisa daqui 10 anos, quando isso já começou a entrar na boca do povo, quando a gente começar a desenvolver, a gente já vai estar desatualizado. A gente já perdeu uma chance de poder ir mais rápido com muito menos esforço. Então, a partir dessas todas as habilidades que o Fórum Econômico Mundial colocou lá, que as soft skills, enfim, a partir de toda a minha experiência e o mergulho, vocês que me acompanham aqui durante o tempo sabem que eu trago muita coisa da neurociência, eu trago coisas de conhecimentos milenares das artes marciais, da filosofia do yoga, das ciências herméticas, enfim. Então, é buscar essa, assim como os futuristas, que hoje é uma profissão, que eles pegam esses conhecimentos milenares lá do passado, juntam com as inovações, com as descobertas científicas que estão agora sendo descobertas, juntam isso tudo para conseguir prever tendências de futuro, né? A mesma coisa aqui, quando a gente pega e olha para o ser humano, quando a gente consegue olhar quais são as tecnologias que esse ser humano tem aí com potencial, a gente consegue deixar ele de resultados ordinários, medíocres, comuns, para fazer coisas extraordinárias. Eu assisti uma live esse domingo de um programa que chama Chá com o Vale, do Grupo Mulheres do Brasil, Vale do Silício, que é uma empreendedora que criou uma startup do zero, criou um aplicativo de receitas que teve mais de 20 milhões de downloads. E aí ela falando assim, uma das coisas que mais me impressionaram no Vale do Silício é que a gente olha, essas pessoas que criaram, fizeram coisas extraordinárias, elas são pessoas comuns, elas não são pessoas extraordinárias. Elas são pessoas que estavam ali presentes, se desenvolvendo na constância e queriam fazer alguma coisa, queriam deixar uma marca. E aí, quer dizer que cada um de vocês que estão aí ouvindo hoje podem sim fazer coisas extraordinárias para além daquilo que vocês imaginam.
Porque as portas do infinito se abrem quando a gente começa a desenvolver os nossos potenciais. E hoje eu estou aqui para trazer algumas chaves que a gente vira na mente, que ajuda a mudar o comportamento, algumas chaves práticas para desenvolver cada uma dessas habilidades, porque o primeiro passo é a gente saber, olhar quais são essas habilidades mais importantes. Porque vocês vêm aqui, me ouvem falar de linguagem corporal, me ouvem falar de comunicação empática e liderança positiva, tudo isso. Só que isso tudo, ela potencializa aquilo que a gente já tem de bom. Se a gente não tem conteúdo, se a gente não tem substância mesmo lá dentro, não tem linguagem corporal que faça milagre. A linguagem corporal vai te ajudar a limpar tudo aquilo que te impede de mostrar o real valor que você tem e potencializar isso, tá? Então, essa essência, aquilo que dá brilho no olho, aquilo que dá conteúdo, substância, para depois vir todas essas formas de linguagem e fazer você brilhar, são essas habilidades essenciais. Então, vamos lá para a nossa primeira habilidade essencial. E eu não podia, antes de iniciar o conteúdo aqui, eu quero fazer uma homenagem ao Luiz Araújo, que todos os conteúdos aqui que estão no YouTube, ele coloca um comentário assim: Thaís, por favor, pede para as pessoas curtirem, compartilharem, deixarem o comentário, porque isso ajuda demais o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante e poder distribuir isso para mais pessoas. Então, como essa troca aqui é muito rica e faz muito sentido quando vocês trazem as perguntas de vocês, que eu consigo personalizar mais o conteúdo para vocês aqui, eu peço para vocês, para a gente juntar essas forças, para vocês compartilharem. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, para vocês serem notificados toda vez que tiver vídeo, live nova aqui. E quem está pela primeira vez, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu estou ao vivo aqui no YouTube, para vocês poderem acompanhar ao vivo, fazerem perguntas e tal. Tem conteúdo sobre desenvolvimento humano, sobre como a gente pode colocar e deixar uma marca mais específica, mais autêntica nesse mundo, ok? Joia aí, ó, a Cintia Michel já está colocando aí o programa Chá com Vale, o perfil para vocês poderem acompanhar quem quiser. Eu aprendo muito sobre o Vale do Silício, vocês sabem que eu já fui duas vezes para lá, e que grande parte das coisas que eu trago aqui é essa conexão das últimas coisas de inovação que estão acontecendo lá, mas também com esses conhecimentos milenares. E uma das fontes que depois que eu estou aqui no Brasil, estou aqui no Vale do Ipiranga, né, em São Paulo, no Vale do Ipiranga, é também esses conteúdos aí dessa troca com essas mulheres que estão vivenciando lá no Vale do Silício tudo isso, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Muito bem, então a primeira habilidade, gente, prestem muita atenção, porque é aquela coisa, como o Leonardo da Vinci já dizia, o simples é o novo sofisticado. A partir dessas habilidades essenciais, todas as outras habilidades que se mostram no mundo, então, seja a sua habilidade de liderança, seja a sua habilidade de gestão de pessoas, a sua habilidade de comunicar aquilo que você tem como interesse, como objetivo, o seu poder de empatia, a sua ética, a sua flexibilidade, tudo isso resulta dessas 5 habilidades essenciais. Por isso que elas são tão importantes. E a primeira delas é o autoconhecimento. E por que ele é tão essencial? Por que ele é tão importante? Se a gente não conhece como é que a gente funciona, os nossos recursos, as nossas dificuldades, a gente não sabe como fazer mais com menos esforço. Conseguir fazer mais resultado sem ter um custo emocional muito grande para mim. Porque quando eu fico olhando algumas referências, é importante a gente ter referências, a gente se espelhar nas outras, se inspirar nas outras pessoas. Mas quando a gente olha e fica comparando como se fôssemos as mesmas pessoas, com os mesmos recursos, com as mesmas dificuldades, a gente fica com uma sensação de não ser bom o suficiente, com uma sensação de inadequação, de estar sempre um degrau abaixo.
E, gente, a gente só vai chegar nos resultados extraordinários se a gente entender como é que a gente funciona e usar essa forma como a gente funciona para chegar nesses resultados. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Steve Jobs e Bill Gates. 2 líderes gigantes da área da tecnologia, os dois com muito resultado palpável da gente olhar, pessoas muito bem-sucedidas com as empresas delas, mas pessoas com perfis completamente diferentes. Um é mais visionário, mais criativo, mais de você imaginar, ele conquista você por esse lado da imaginação. Ele traz algo que completamente inovador que não existia antes. O outro tem uma habilidade de pegar ideias geniais e transformar aquilo em algo palpável, em algo concreto, em um passo a passo, em um jeito de fazer aquilo acontecer. Tem um que está mais certo que o outro? Não tem. Porque se um ficasse tentando super inovar, e na verdade a habilidade dele é de tornar aquela ideia do outro em um passo a passo para as pessoas seguirem, ele não ia performar tão bem, tá? O autoconhecimento, ele serve para a gente entender a nossa cartilha, o nosso manual de instruções e ver como é que a gente consegue tirar o melhor daquilo. E não para a gente ficar tentando ser aquilo que a gente não é. Porque se eu não sou uma pessoa super criativa, e é claro que a gente tem tecnologias humanas, como, por exemplo, a plasticidade cerebral, algumas coisas que eu já trouxe aqui para vocês podem fuçar aí no canal do YouTube que vocês vão achar, vocês vão conseguir ver esses conteúdos sobre essas tecnologias humanas para ver como vocês podem potencializar essas habilidades aí de vocês. Mas, se eu não sou uma pessoa que fico pensando muito fora da caixa, por que eu vou me aventurar a fazer isso? Quanto mais a gente puder ser muito bom naquilo que a gente é bom e delegar e contratar e deixar que a outra pessoa seja muito bom no que ela é boa, isso diminui a nossa inadequação, a nossa sensação de que a gente não é bom o suficiente e isso gera muito mais resultado. Porque a gente soma forças, tá? Deixa eu ver aqui. Gosto muito de falar sobre esses temas também. Estou muito feliz de poder aprender. Que legal, show de bola. Seja bem-vinda e que volte sempre, Renata, que nós estamos toda segunda-feira aqui com muito conteúdo em relação a isso, tá? Então, assim, quando eu fui criar a metodologia lá para ensinar os líderes a tirar o melhor deles, o melhor das outras pessoas, a primeira coisa é o autoconhecimento, gente, porque ele te dá um senso de autoliderança. Se a gente não consegue tirar o melhor nosso, vai ser muito difícil a gente conseguir tirar o melhor da outra pessoa, tá? Então, o autoconhecimento, o máximo que vocês puderem, usar de ferramentas, buscar profissionais, buscar se conhecer, melhor resultados vocês vão ter. Melhor vocês vão conseguir se vender, porque aí vocês sabem exatamente qual é o valor que vocês trazem para aquela empresa, para aquelas pessoas. Então, para negociar contratos, negociar salário, negociar venda, tudo isso fica muito mais fácil, porque você entende o que você está entregando, tá? Então, assim, o que torna cada um de vocês únicos? E a gente tem várias coisas que tornam a gente único. E uma dica que eu posso dar aqui para vocês é: comecem a observar. Usem a habilidade de vocês de auto-observação para ver no seu dia a dia o que você fez que deu certo. O que você fez com muito esforço. O que você fez e comece a replicar isso para outras situações. Então, eu percebi que quando eu tinha um desafio ali, quando eu tinha uma competição, nossa, eu ia e fazia coisas que eu nem imaginava e muito mais rápido, com muito mais resultado, muito mais perfeição e tal. E quando eu assim, tinha aquela pontinha assim de baixa autoconfiança, assim, achava que não ia conseguir
fazer aquilo, eu nem dava o primeiro passo. Isso já diz muito sobre como você funciona. Então, replica isso. Então, nessa situação aqui que eu não estou conseguindo resolver, como é que eu consigo criar uma concorrência, um desafio, se eu já entendi que eu performo melhor assim? Entendem? E isso, dei só um exemplo aqui para vocês terem uma noção. Mas o primeiro passo é a observação. Show de bola? Até aqui, gente. Manda um joinha aí se tá rolando, se tá entendendo, se tá filosófico demais. Fala, nossa, Thaís, tá muito viajadão. Desce pra terra, me dá mais concretude aqui que eu preciso. Ou não, tá ótimo. Me deem um feedback aí, porque a gente faz essa live juntos, ok? Muito bom. E eu esqueci de me apresentar, né, gente? É que eu entro aqui tão empolgada para fazer o conteúdo que eu não dei as boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez. Então, eu sou a Thaís Gimenez, eu sou psicóloga e estou aqui no Linguagens que Conectam hoje para ajudar vocês com essas ferramentas para se autodesenvolver. Show de bola! Então, beleza, tá ok. Então, vamos seguir. Segunda habilidade 2 dessas essenciais, é a autoconfiança. Eu já comecei a dar um spoiler dela quando eu estava terminando ali de falar sobre autoconhecimento, mas a autoconfiança, gente, ela aumenta o nosso poder de realização, de concretização. Isso faz a gente conseguir cobrar mais caro por aquilo que a gente faz e convencer as pessoas, porque a gente vê o nosso valor. E quando a gente está autoconfiante, a gente não depende da aprovação das pessoas. A gente usa o nosso poder de fé, de esperança de uma forma ativa. O nosso poder de resiliência é muito maior. Então, a autoconfiança é o nosso combustível, é aquilo que nos dá poder para fazer as coisas, que dá brio, que dá vontade, é a nossa vontade de fazer as coisas. Porque se eu não estou com autoconfiança, eu nem dou o primeiro passo. Eu olho aquela montanha gigante e falo, nossa, eu não vou chegar até lá, então eu não ando nem um metrinho. Agora, se eu estou confiante, eu vou lá, ando um metrinho, ai, descanso, mas quando vê, eu já tô lá no topo da montanha e já tô vendo a próxima montanha lá que eu vou escalar, enfim, e a gente consegue ter essa premissa do gradual e constante, gradual e constante. E é a autoconfiança que traz isso para nós. E assim, autoconfiança, eu acho que é o tema que mais tem vídeo aqui no meu canal do YouTube. Então, quando acabar a live, não vão agora, ficam aqui que as outras 3 habilidades são importantes também. Então, assim, busquem aí, tem muito conteúdo. Se vocês jogarem autoconfiança, linguagens que conectam, eu arrisco a dizer que vão ter mais de 30 vídeos só falando disso. Então, vale a pena. E quando a gente está autoconfiante, se sentindo autoconfiante, isso reverbera no nosso brilho do olho, na nossa expressão facial, na nossa linguagem corporal. E aí as pessoas automaticamente começam a confiar mais em nós, prestam mais atenção no que a gente está falando, dão mais valor para a gente. Porque, claro, se nem a gente confia em nós, se nem nós damos valor para nós, por que as outras pessoas vão dar? A gente tem que ser a primeira pessoa a dar um parabéns para a gente, a dar um tapinha nas costas e falar muito bem. E muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos, nós estamos lá prontinhos assim para puxar o nosso tapete. Então, assim, além do YouTube aí, tem 2 coisas bem práticas que ajudam a desenvolver esse sentimento de autoconfiança. Um é usando a tecnologia humana do corpo. O que é a tecnologia humana do corpo? O nosso corpo ele tem uma inteligência e ele ativa, ele estimula regiões no nosso cérebro que liberam hormônios, que inibem alguns hormônios. E isso está totalmente ligado com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tá? Porque para o cérebro aqui é tudo questão de conexão, de ligação elétrica e os hormônios ali liberados. Isso faz a gente se sentir melhor, mais poderoso, isso faz a gente se sentir mais triste, mais inseguro, enfim. Então, tem 2 hormônios aí super importantes nesse processo. Um é a testosterona. Então, quanto mais alta
a nossa testosterona. É claro que ali no nosso nível normal, né? No nível saudável. Então, quanto maior a nossa testosterona e menor o nosso cortisol, mais autoconfiante a gente se sente, porque a testosterona está relacionado com o sentimento de autoconfiança, de poder, e o cortisol baixo tem a ver com estresse baixo, com ansiedade baixa. Show de bola. O mesma coisa ao contrário, cortisol alto e testosterona baixa é insegurança, ansiedade e baixa autoconfiança. E o nosso corpo, ele tem o poder de estimular esses hormônios no nosso cérebro. Então, quando a gente assume posturas de peito mais aberto, ampliando mais aqui, ó, o braço, que nem eu tô, que ficou muito famoso a pose lá da Mulher Maravilha, que ela põe a mão assim, ó, põe a mão na cintura, que é do super-homem também. Essa postura, ela ficou muito conhecida porque a Amy Cuddy, que é uma neurocientista, ela foi estudar se as pessoas ficassem nessas posturas que a gente olha e parece uma pessoa poderosa e tal, como essa, assim, como na cintura, se isso mudava os hormônios lá no cérebro dela. E ela percebeu que sim. Se as pessoas ficam 2 minutos nessas posturas, ó, por exemplo, da Vitória, essa postura de mão na cintura, isso faz aumentar, subir a testosterona e diminuir o cortisol. Então, isso é um artifício da nossa tecnologia humana, do nosso corpo, que faz mudar esse sentimento lá através dos hormônios. Mesma coisa o contrário. Se a gente fica em posturas mais fechadas, mais casular, mais essa linguagem corporal que você olha que é uma desanimada, isso faz aumentar o cortisol, que é o hormônio lá da ansiedade, da insegurança, e diminuir a testosterona, que é o hormônio de poder, de autoconfiança. Então, olha o poder que o nosso corpício tem no nosso estado de espírito, no jeito em que a gente se posiciona para as coisas a partir disso, porque se eu estou mais autoconfiante, eu mudo completamente. Então, essa é um exercício simples que vocês podem fazer aí, tomar cuidado na postura de vocês para estimular mais essa autoconfiança aí, tá bom? Joia? E uma outra forma, também usando a tecnologia aqui, só que aí no sentido mais não do corpo, mas a tecnologia aqui do nosso cérebro, que é a auto-hipnose. Então, quando a gente começa a colecionar vitórias, o que é isso? Seja fazendo num caderno a lista das coisas que a gente realizou naquela semana, que a gente transpôs, desafios que a gente aprendeu e que a gente se superou. E, gente, não é coisa gigante do tipo, nossa, hoje eu fui promovido. Não é esse. Isso também, isso é um tipo de vitória. Mas são essas micro vitórias que, antes eu era uma pessoa mais impulsiva, eu já falava sem pensar, não sei o quê, e aí nessa situação aqui eu fui mais comedido, fui mais estratégico, e isso foi muito bom. Show de bola, micro vitória. E aí você pode anotar num caderno, você pode ter um mural com imagens, post-its, fotos, alguma coisa que você todo momento você vai escreve ou pega uma imagem e coloca lá, ou você cria algum símbolo. Eu tenho um professor meu, Vanderlei Paes, que ele fala, quando você fizer uma coisa boa e tal, faz assim, ó, um carinho, porque é o tipo de coisa que você cria um símbolo, e isso para o cérebro, gente, os símbolos têm muito poder aí na nossa tecnologia humana para a gente salvar informações. Quando a gente fecha aquilo num símbolo, a gente guarda, ele fica lá na memória, cravado, profundamente na memória. Então, se a gente cria um símbolo tipo esse, de fazer um carinho no momento em que eu fiz alguma coisa boa, eu posso ali no momento, que nem quando a gente dá um biscoitinho para o cachorro quando ele faz o negócio certo ali na hora, com a gente é a mesma coisa. Então, na hora ali, eu fui comedida, não sei o quê, eu passo a mão no cabelo, faço um carinho. Então, são ferramentas muito simples de colocar no dia a dia e que têm resultados incríveis porque eles se alinham com a forma em que na nossa tecnologia do corpo funciona, tecnologia do cérebro, certo? Estão acompanhando aí? Vamos para
para nossa terceira habilidade. Me deem ok aí, vocês estão acompanhando, hein? A terceira habilidade, gente, é a maturidade. Maturidade quer dizer a gente ser responsável, ser autorresponsável pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, mesmo aquelas que a gente fez sem pensar, responsável pelos nossos sentimentos. Então, quando a gente tem essa... a Cia Arruda já está dizendo aqui, ótimas dicas para serem aplicadas no dia a dia. Isso aí, apliquem, depois me contem, hein? Como é que foi, por favor. Então, quando a gente assume a responsabilidade pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes, isso nos dá autonomia. A gente sai do papel de vítima, por exemplo, a gente sai do papel de ter que ficar se justificando, provar a nossa inocência. A gente sai do papel de ser sempre forte, aquilo que aquela pessoa que não recebe nunca ajuda, que faz tudo sozinha e não faz nada com as pessoas. A gente sai desses papéis que são mais extremistas, né, mais desequilibrados, e a gente retoma o nosso eixo, sem julgar, sem culpar a outra pessoa. Então, assim, é claro que toda relação tem responsabilidade das duas pessoas que estão se relacionando ali. Então, eu fiquei triste por alguma coisa que a outra pessoa fez, então ela tem uma parte pequena de responsabilidade ali, que foi ter tido aquela ação. Só que eu sou responsável por ter me sentido triste. E não aquela pessoa é responsável por ter me feito sentir triste. Entendem? Tem uma diferença aí muito sutil, mas que faz total diferença. Quem se sentiu triste fui eu. Pode ser que outra pessoa não se sentisse triste, se sentisse com raiva. Pode ser que outra pessoa não teria nem dado bola, não teria sentido nada. E isso é uma construção. Então, maturidade é se responsabilizar. Beleza, eu senti triste, mas essa atitude que você teve acabou desencadeando esse sentimento em mim. Tem como a gente construir uma nova forma de se relacionar em que eu tenha essa necessidade de me sentir bem, de me sentir leve, ali colocada, também atendida, sem que isso interfira no livre-arbítrio da outra pessoa, sem que isso interfira nas necessidades da outra pessoa. Então, gente, relacionamento maduro é um relacionamento de negociação, seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento pai e filho, seja um relacionamento líder e equipe, seja o relacionamento que for. É negociação entre eu falo quais são as minhas necessidades, a outra pessoa fala quais são as necessidades dela, e a gente vê como é que a gente pode conviver com essas necessidades. Quais são os meus limites? O que eu não abro mão? O que é inegociável? Qual é o limite da outra pessoa? O que ela não abre mão? O que é inegociável? E o que a gente pode ser flexível e ceder? Porque quando nós assumimos essa autorresponsabilidade que eu estou falando, a gente passa a respeitar os nossos próprios limites. E isso, gente, é ouro. Porque quando a gente tem coragem de dizer não, quando a gente tem coragem de assumir os nossos posicionamentos, as coisas que a gente quer, em vez de ficar se esforçando para ter a aprovação das pessoas, por exemplo, a gente passa a ser muito mais gentil com a gente. E aí, isso abre a possibilidade de eu também ser compreensivo com o limite dos outros, também ser gentil com os outros, com o limite dos outros. Então, isso é maturidade. E aí, é uma construção para a vida inteira. E agora me fala uma coisa. Que empresa não quer um profissional desenvolvido dessa forma? Qualquer empresa quer. Qualquer empresa quer. Eles ainda olham muito para resultado.
Só que uma coisa não está desvinculada da outra. E mais, eu vou mostrar para vocês no fim que no Vale do Silício as coisas já estão mudando, as formas de contratação já estão sendo feitas de um jeito diferente, justamente para minimizar isso, para a gente conseguir ter profissionais mais maduros. Porque, no fim, é isso que gera resultado. Porque se a gente não tem esse nível de maturidade que eu estou trazendo aqui, a gente é muito opressor, autoritário, ou ao contrário, a gente assume muita responsabilidade, a gente carrega o mundo nas costas, e sem contar que se a gente tivesse essa flexibilidade aí, a gente conseguiria ter muito mais resultado. E aí, quando isso acontece, os resultados aparecem. E aí, as empresas abrem o olho, tá? Deixa eu ver aqui. Autorresponsabilidade é algo libertador. Quando reconhecemos que alguns resultados ruins foi por causa de alguma atitude nossa ou a falta dela, é uma grande oportunidade que temos de rever o nosso comportamento e trabalharmos no desenvolvimento daquilo que nos limita. Exatamente. Então, o passo para a gente se desenvolver, sermos pessoas melhores, não repetir os mesmos erros de sempre, é assumir a responsabilidade daquela ação, daquele sentimento, daquele pensamento, daquela palavra, daquele comportamento, tá? É o primeiro passo para a gente parar de ficar repetindo os mesmos erros. E isso exige presença. A gente só consegue ter esse nível de maturidade quando a gente está totalmente presente naquele momento. Porque quando a gente está presente, é como se a gente tivesse uma câmera aqui, assim, observando a gente, observando o outro, observando como as minhas ações, elas incitam, elas provocam o melhor ou o pior das pessoas, o quanto as atitudes das outras pessoas provocam o nosso melhor e o nosso pior, e a partir dessa provocação, eu ainda tenho uma escolha de que caminho seguir. Só que se eu não estou ali presente, observando o tempo todo, eu fico no piloto automático, eu fico respondendo só impulsivo. E aí, quando acontece o impulsivo, o robotizado, a gente perde a nossa humanidade, o nosso poder de conexão ali com o outro. E quando isso acontece, verdadeiros desastres acontecem. Beleza? Estão acompanhando aí, gente? Ou começou a ficar filosófico demais? Mas assim, praticamente, a gente desenvolve essa maturidade quando a gente começa a aprender com as nossas experiências. Então, um hábito que eu comecei a fazer, que eu não tinha, e foi, no início foi um esforço, assim, né? Eu precisei fazer um pouco mais assim, de ter uma disciplina maior para conseguir fazer aquilo, mas depois que isso entrou no meu jeito de funcionar, mudou completamente a minha vida, os meus resultados, porque assim, quando a gente escreve aquilo que a gente aprendeu, os insights daquela semana, quais foram os desafios, que pegadinhas que eu caí, que autossabotadores que eu deixei atuar, como eu lidei com situações e foram boas, como eu lidei e não foi tão boa assim, a gente começa a salvar essas experiências de uma forma mais significativa, de uma forma mais profunda. E aí a gente para de andar em círculos. E a Bruna está perguntando aqui, essa questão de autorresponsabilidade está diretamente ligado ao autoconhecimento? Está sim, está completamente ligado. Porque uma vez que a gente está ali presente, se observando, olhando com essa noção a situação ali, que parte que foi minha responsabilidade, que parte é a responsabilidade do outro, isso, tanto o autoconhecimento nos ajudam a fazer uma leitura melhor naquela situação do que aconteceu, quanto observar essa situação nos ajudam a entender mais sobre nós. Então, uma coisa alimenta a outra e está completamente ligado. E é por isso que muitas pessoas fazem terapia. A maioria dos CEOs, dos executivos, dos presidentes com resultados
gigantescos, não pensem que eles não cuidam da mente, dessa parte aí desse desenvolvimento pessoal, desse desenvolvimento comportamental. Muito pelo contrário, eles dão muito valor para isso. Eles fazem isso, eles têm sede disso, porque eles sabem que isso faz diferença. A Michelle está dizendo, sim, terapia é vida. Sim, e eu, assim, uma das coisas que eu, assim, me preenche e que me dá muita energia de vida é poder ser psicóloga e atender as pessoas, porque quando eu vejo as outras pessoas se desenvolvendo, tendo mais resultados, essa é como se fosse uma vitória minha também. Eu comemoro junto com elas. E assim como os professores, acredito que tem algo muito parecido com isso também, vai vendo aquela pessoa se desenvolvendo e tal. Eu, como psicóloga, sou muito feliz por ter a chance de contribuir dessa forma. Fico muito feliz. Então, assim, gente, presença e observação são as coisas que vão nos dando maturidade, e anotar essas coisas nos ajudam a parar de repetir esses erros. Muito bem. Quarta habilidade essencial, que é o aconchego. Gente, sabe aquelas pessoas gostosas que você tem vontade de ficar perto, de trocar? E não quer dizer aquelas pessoas frufru ou pessoa super simpática. Não tem a ver com isso. Você pode ter um jeito mais introspectivo, você pode ter um jeito mais racional, talvez, mais sério, ou até mais firme. O aconchego não tem a ver com isso. O aconchego tem a ver com a gente entrar no modo se importar com o outro. E não importa se o meu jeito de se importar é pensar que tipo de recursos que estão ao meu dispor, sejam financeiros, sejam comportamentais, sejam intelectuais, sejam de contato com outras pessoas, que eu posso ajudar aquela pessoa. Não importa se o meu aconchego vai ser colocar o meu ouvido à disposição para outra pessoa desabafar. Não importa se o meu aconchego vai ser perguntar para ela se ela quer um colo e dar um abraço. Não importa se o meu aconchego vai ser olhar para aquela pessoa e falar. Por mais que eu não compreenda o que você está falando, por mais que eu não concorde, eu compreendo o que você falou. Então, aconchego é você realmente sair do próprio umbigo e olhar para outra pessoa, se importar com a outra pessoa. De se importar, de cuidar para tirar o melhor dela. E isso é uma habilidade crucial para quem quer ser líder, para quem é líder. Isso faz total diferença se a equipe confia em você, se a equipe te vê como referência, se a equipe confia em você e se aquela equipe vai tá coesa, vai estar sinérgica, tá? Porque coesão, trabalho em equipe, não sei o quê, não tem a ver com ficar todo mundo colado, ser todo mundo os melhores amigos da vida. Não, tem a ver com sinergia. Com cada indivíduo podendo ser quem nasceu para ser, então colocando o seu potencial ali e essas engrenagens irem como uma dança ali funcionando, tá? E aí, gente, tá aqui. Aconchego seria uma escutativa? Sim. Uma das formas de dar aconchego é a escutativa. O que é escutativa, gente? É escutar adiando o julgamento. É escutar sem ficar avaliando, sem ficar falando para a pessoa que ela poderia ter feito de um jeito diferente. Escutativa é realmente tentar entender como é que foi aquela experiência para aquela pessoa. Porque nesse momento a gente começa a aprender também com a experiência do outro. E isso vai ajudar lá na maturidade também. Então, esse dar o aconchego está totalmente ligado com essa escuta ativa. Adorei aí esse insight com empatia. Gente, empatia não é a gente ser bonzinho e ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Ter empatia é compreender a outra pessoa. É se colocar no lugar dela
com os valores dela, com a história dela, e não como você faria, ou não pegar aquilo que ela te trouxe, colocar nas costas, levar para casa e ficar mal. Empatia está totalmente ligada com essa compreensão que eu trouxe para vocês. E se importar com o outro, essa escutativa aí, é você querer saber como é que aquilo foi para outra pessoa, tá? Sem se preocupar em concordar, você não precisa concordar, você não precisa avaliar, você não precisa julgar. Simplesmente ouvir de uma forma ativa, tá? E por fim, e aí gente, tem um mini curso completamente gratuito aqui na playlist de comunicação empática, que eu falo várias ferramentas da comunicação não violenta, da escutativa, que é um dos passos da comunicação não violenta, para vocês. Então, aproveitem esse conteúdo aí que está totalmente gratuito para vocês aqui no meu canal do YouTube, na playlist Comunicação Empática. Show? Acho que são quatro aulas, se eu não estou enganada. Muito bem. E, por fim, a nossa última habilidade, e essa, gente, é muito legal, porque essa é a que faz diferença, por exemplo, no Vale do Silício, quando uma pessoa vai escolher contratar uma pessoa ou outra pessoa. A Luísa Trajano, ela fala que quando ela foi para o Vale do Silício, ela perguntou para as empresas, quando vocês têm pessoas, assim, dois currículos assim, iguais, muito parecidos, com a mesma formação técnica, o que faz vocês escolherem um ou outro? E aí, eles trouxeram, por exemplo, que o trabalho voluntário seria uma delas. E o que tem por trás disso? Tem por trás a história. O que faz diferença entre uma pessoa contratar uma ou outra é aquela marca que ela deixou, aquilo que ela trouxe de contribuição. E a quinta habilidade aqui é o serviço. É a sua habilidade de se colocar a serviço, de usar os seus recursos para servir as outras pessoas. E se colocar a serviço está totalmente ligado com proatividade, em saber que tudo isso que a gente tem disponível, ela pode gerar uma marca positiva, se sentir útil. Isso dá sentido para a nossa existência. Então, quando a gente sai lá do modo nosso próprio umbigo e começa a pensar como eu posso contribuir, isso no micro, então como eu posso contribuir para minha casa, para o coletivo da minha casa, como eu posso contribuir para essa outra pessoa que eu estou me relacionando aqui, como eu posso contribuir nessa empresa, com os meus colegas, com o meu chefe, com a empresa como um todo. Quando a gente começa a colocar essa habilidade em jogo, não tem empresa que não queira a gente. Porque essa habilidade, gente, é aquelas coisas, aquela joia que faz toda a diferença naquele profissional, a longo prazo, tá? Então, assim, muitas empresas do Vale do Silício estão adotando não mais currículo, mas sim o portfólio. O que é portfólio, gente? É a história, é a marca que aquela pessoa deixou. E isso já tá aqui, não é lá no Vale, não, já está acontecendo aqui hoje. Então, quanto antes a gente estiver preparado, mais pronto nós estamos para aproveitar as oportunidades que estão aí. E quando a gente se coloca a serviço dessa forma, sempre com a pergunta, como eu posso contribuir? E às vezes essa pergunta vai ser ativa mesmo para as outras pessoas, às vezes isso vai ser um diálogo interno. Como eu vou conseguir, tá? E aí, a gente abre completamente as portas do infinito. Porque aí não tem, a gente começa a fazer conexões entre as coisas, entre as pessoas, e isso vai criando como uma bola de neve e vai tendo um crescimento exponencial. Ok? Gente, foi, ó, só para relembrar. Então, nós falamos de autoconhecimento, nós falamos de autoconfiança, de maturidade, de aconchego e de serviço. As 5 habilidades essenciais
do profissional do século XXI, do profissional que quer estar desenvolvido e que quer realmente ter resultados extraordinários. Então, gente, se ainda ficou alguma dúvida, mandem aí para mim e ao longo da semana eu também vou respondendo. Qualquer coisa, me mandem também lá no direct no Instagram, que é @linguagensqueconectam, que a gente vai construindo tudo isso junto. Parabéns pela aula, muito bom. Faz muito sentido isso, me identifico muito lá na empresa em relação de ter algumas pessoas que se colocam a serviço. Show de bola. Anotado, maravilhoso, adorei. São pessoas que, embora sejam muito sobrecarregadas, e aí não tem. Amei muito. Show de bola. Então, gente, não esqueçam de compartilhar com as pessoas o trabalho de vocês, porque quando as outras pessoas começam a se desenvolver também, para a gente fica muito mais fácil a gente se desenvolver e fica muito mais fácil a gente poder ser quem a gente é. Porque aí a gente começa a criar uma comunidade de pessoas que estão nessa mesma página. Pessoas que vão compreender os próprios limites e compreender os limites dos outros. Então, assim, compartilhem com essas pessoas que vai facilitar demais a vida de vocês, tá? E sabendo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, quanto mais desenvolvidas as pessoas que estão perto de nós estiverem, gente, melhor para nós. A gente vai se desenvolver muito mais. Então, quem ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui no botão vermelho aqui embaixo. Ativa o sininho para não perder as notificações, ok? Dá aquele joinha, compartilhem com as pessoas e a gente se vê. Muito importante esse conteúdo, que legal. Crescimento da vida pessoal também, exato. Nada é... Obrigada por se colocar a serviço dos outros. Obrigada a vocês por estarem aqui compartilhando comigo. Show de bola, show de bola. Então, assim, segunda-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui com mais uma live. Não percam e a gente vai construindo tudo isso junto. Obrigada, beijo e até a semana que vem. Tchau.